Hoje nós vamos responder alguns comentários que tiveram em vídeos que eu gravei no YouTube. São bem interessantes. Eu vou começar respondendo alguns questionamentos sobre um vídeo de adrenal. Então o primeiro comentário, na verdade, foi uma pergunta. Tem um nódulo de adrenal esquerdo e isso gera uma hipertensão resistente há mais de 10 anos e por acaso descobriu que o potássio estava muito baixo, 2,4. A partir daí ela fez uma tomografia de abdômen que constatou um nódulo de adrenal de 2 centímetros e pergunta se a cirurgia está indicada. Isso é muito parecido com um outro questionamento falando que a pessoa teve internada na UTI quando o potássio estava muito baixo, 1,7, o que gerou uma certa arritmia cardíaca. E graças a Deus, ela viu que a pressão estava muito aumentada e descobriu que a causa era um nódulo de adrenal, fez a cirurgia e agora está com a vida normal. É importante dizer que o nódulo de adrenal ele é muito comum hoje. O diagnóstico do nódulo de adrenal geralmente é feito através de exames de imagem. E a maioria desses nódulos de adrenal são benignos e não requer qualquer intervenção, apenas acompanhamento. Uma porcentagem desses nódulos de adrenal produz algum hormônio que faz algum desbalanço no organismo. Então tem nódulos, por exemplo, que produzem aldosterona e com isso faz com que a pressão aumente muito e abaixe o potássio. Outros nódulos produzem cortisol, que faz com que a pessoa ganhe peso, acne, e tem uma série de outras alterações, a chamada síndrome de Cushing. E existem nódulos que produzem adrenalina, que é o chamado feocromocitoma, que gera hipertensão de difícil controle, taquicardia e também crises de dores de cabeça. Toda vez que esses nódulos de adrenal, mesmo benigno, pequenos, mas que produzem algum hormônio de maneira desordenada, é indicada a cirurgia. Então a cirurgia visa retirar a adrenal que contém esse nódulo para que interrompa a produção desordenada desse hormônio que está causando o problema que a pessoa está sentindo. Uma outra dúvida de uma paciente foi: fiz retirada de glândula adrenal direita com adenoma. A glândula remanescente não respondeu pelas duas e já tem um pequeno nódulo. Estou com artrose de quadril e o ortopedista, pelo exame de imagem, disse que tem que fazer uma cirurgia para colocar prótese. Gostaria de saber qual o risco que pode correr. Estou muito receosa. Isso é muito importante, que quando tem um nódulo de adrenal, especialmente que vai fazer uma cirurgia, que seja bem investigado. E essa investigação, quem faz é o endocrinologista. Alguns problemas de adrenal, que são cirúrgicos, requerem a reposição de hormônio depois da cirurgia. Por quê? Porque o nódulo de adrenal, muitas vezes, ele produz o hormônio de maneira tão intensa que faz com que a outra adrenal não funcione. Então, quando você retira essa adrenal com o nódulo, a outra adrenal não dá conta do recado. Por isso, especialmente quando há uma produção de corticoide muito elevada, de cortisol, é indicada a reposição e o desmame desse medicamento por um tempo prolongado. E isso deve ser feito pelo endocrinologista. Vamos aqui responder um comentário, uma dúvida sobre prostatite. A princípio, clinicamente, através do exame do toque retal, fui diagnosticado com prostatite. Todos os exames laboratoriais deram normais. O médico me passou levofloxacino, 500 mg por 21 dias diariamente. Melhorei, mas quase 2 meses sinto que está voltando. Tem dias que incomoda bastante. Uma ardência peniana, dor na região pélvica, sinto que está voltando. A prostatite é uma inflamação ou infecção da próstata. Existe a prostatite aguda, que é uma infecção aguda que gera febre, dor, calafrio, mal-estar e que leva o paciente a procurar um hospital. É uma emergência. Existe a prostatite, que ela não é aguda, é uma prostatite crônica, que muitas vezes não dá muito sintoma, mas que pode causar, por exemplo, infecção urinária de repetição, às vezes uma certa dificuldade miccional. O importante é fazer exames, tanto o exame clínico quanto exames laboratoriais, para avaliar qual é o real problema, dimensionar o quanto isso é importante e fazer o melhor tratamento.
Quando a pessoa fez um tratamento e melhorou dos sintomas, mas houve uma recidiva, ou seja, voltaram os sintomas, a pessoa voltou a ter aquele problema, é necessário uma nova reavaliação médica para saber se o problema realmente persiste, ou se voltou, ou se pode ser até uma outra causa que está gerando aqueles sintomas que a pessoa está sentindo. Por isso, é muito importante revisitar o seu médico para fazer uma avaliação. Agora eu queria responder uma pergunta de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia robótica e perguntou que a gente introduz 5 ou 6 varas para guiar a cirurgia. É a probabilidade disso tocar o intestino a ponto de romper. Para fazer a cirurgia robótica, nós precisamos criar um espaço de trabalho, porque imagina que a parede abdominal está colada no intestino. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar uma agulha própria chamada agulha de Vélez. E o que ela faz? Ela injeta gás carbônico no abdômen para descolar a parede abdominal do intestino para criar um espaço de trabalho. A partir daí nós colocamos cerca de 6 portais chamados trocartes, que são da espessura de uma caneta. Esses trocartes é que dão passagem para as pinças para que a gente possa operar e também para a ótica para que a gente possa enxergar. Tudo isso é feito sob visão. Então, a primeira vez que a gente coloca o trocarte, a gente introduz a ótica e introduz tudo sob visão, olhando para que não haja realmente nenhum acidente de tocar o intestino. A partir do momento que a gente coloca as pinças também sob visão, o médico vai para o console, que é o controle do robô, e com isso ele observa tudo o que está acontecendo. Por isso, raramente acontece algum acidente ou algum toque no intestino ou alguma lesão. Essa cirurgia é feita sob visão e com o maior cuidado possível. Pessoal, esse é o primeiro bloco do vídeo de perguntas e respostas dos comentários que fizeram aqui nos nossos vídeos do YouTube. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui para que a gente possa responder depois.